Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é Como nascem as seitas. Em 1979, o pastor Jim Jones, mais 917 pessoas morreram com um misto de suicídio coletivo e assassinato. Fundaram uma seita chamada Jonestown, no território da Guiana. Após tomarem um misto de suco com veneno, quase todos morreram e o restante foram mortos a tiros e facadas. Vários pastores já morreram na Europa e Estados Unidos devido a picadas de cobra. Eles se baseiam no versículo 18 de Marcos, capítulo 16, onde está escrito assim: Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Será que Deus seria surpreendido por estas loucuras? Não. Por quê? Simplesmente porque no manuscrito mais antigo não constam estes versículos. Qual é o manuscrito mais antigo que temos? É o manuscrito, o Códice Vaticanus ou Códice Sinaíticos. Esse códice está em uma biblioteca na Inglaterra. Ele data os acontecimentos até o quarto século, ou seja, é o mais recente dos ocorridos. Depois, em 1900 e alguma coisa, acharam outros manuscritos que dizem que é o manuscrito do Mar Morto. Acharam nas montanhas de Qumran. Só que é engraçado, você acredita que foi até o quarto século depois de Cristo, ou quase, 1900 anos depois, eles acharem estes manuscritos. O livro de Marcos, só para você ter uma ideia, no manuscrito do Códice Sinaíticos, que está na Inglaterra, ele vai até o versículo 8, ponto final. Marcos 16, 8, ponto final, acabou. Do versículo 9 ao 20 foi acrescentado. Até mesmo nas Bíblias de estudo, no rodapé, dizem que estes versículos não são originais de Marcos, foram acrescentados. Tem umas que até colocam, não, mas pode se considerar como verdadeiro. Mas nós vamos ler que você vê que não é verdadeiro. Onde que Jesus mandaria alguém beber veneno, se bebesse veneno? Onde que Jesus mandaria as pessoas ficarem mexendo com naja, com cascavel, com cobra coral? Onde? Não cabe isso. Isso são mentiras, são acréscimos falsos. Para o quê? Para criar seitas. Essas seitas que se chamam igrejas são seitas, porque eles se utilizam desses versículos acrescentados para colocar demônio, diabo, para falar que ele tem poder e em nome de Jesus ele expulsa demônio, essas coisas. Mas por que fazem isso? Pelos acréscimos. Do versículo 9 ao 20 de Marcos 16, não consta no manuscrito do Códice Sinaíticos. Mateus capítulo 17, 21, essa casta só sai com jejum e oração. São acrescidos, são colocados a mais. Porque lá no original, que a gente acredita, por ser o mais próximo dos acontecimentos, não consta. No versículo 21 de Mateus 17 está no verso, não existe verso, não existe versículo. Tanto que Jesus disse que podem os noivos jejuar enquanto o noivo está presente, pois viriam dias e naqueles dias jejuariam. Foram só 3 dias, sexta, sábado, domingo. No domingo ele ressuscitou. Então, você vê, quando você compara o que Jesus falou com o que está escrito, você vai encontrando controvérsias. Você vai encontrando versículos que não se encaixam com a fala de Jesus nos dias de sua carne. Vamos ler então Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11.
novamente frisar, Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. Isso são livros históricos da história de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. O evangelho, as boas novas para nós gentios, deu-se início a partir do livro de Romanos, quando foi escrito por Paulo, que recebeu a revelação no terceiro céu. Então, versículo 14 do capítulo 16 de Marcos. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Versículo 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vão e preguem. Estão por aí, mundo afora, dizendo: temos que pregar o evangelho, temos que pregar as boas novas, temos que... Mas pregar o evangelho para quê? Porque se eu, vamos dizer, eu não sou evangélico, eu não sou religioso, eu não sou nada. Vamos dizer que eu sou um pastor. Eu pego lá 12 ovelhinhas, 12 escravinhos da lei de Moisés. E coloco dentro de um lugar, ó, vai evangelizar. O que eu estou fazendo? Eu estou anulando a palavra do Espírito da graça. Porque Deus falou, através do profeta Jeremias, no capítulo 31, que depois daqueles dias, quando foram aqueles dias? O juízo do ano 70. Depois daqueles dias, ele escreveria as leis dele em nossos corações e na nossa mente. E ninguém jamais precisaria ou conseguiria falar ao seu próximo de Deus, porque o próprio Deus estaria dentro dos espíritos das pessoas, dos eleitos. Está em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. O evangelho era para ser pregado até o ano 70. Este pregar o evangelho era somente até o ano 70. Quando viria, ou quando veio, o juízo de Deus. O evangelho era para preparar os eleitos a estarem prontos para o dia do Senhor, que foi a parousia ou parousia, a vinda do Filho do Homem em juízo. Paulo disse que o evangelho foi pregado. Paulo disse. Eu vou ler só um versículo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 23. Está assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então você veja bem, nasce uma seita dizendo que é uma igreja, para o quê? Para dizer às pessoas: temos que pregar o evangelho, temos que ganhar almas para Jesus, temos que tirar as pessoas das garras do diabo, de Satanás. Meu amado, ninguém ganha ninguém para Jesus. Ele ganhou, ele já fez a boa obra naquele madeiro. Não há mais obra que o homem possa fazer, possa ganhar pessoas para ele, porque o espírito dos eleitos existem antes da fundação do mundo. Desde os tempos eternos, o espírito dos eleitos já é conhecido por Deus, já foi criado por Deus. Esse negócio de vamos pregar o evangelho, isso é uma balela. O que deve ser pregado nos dias de hoje é que o reino espiritual de Deus, a nova Jerusalém espiritual de Deus já foi estabelecida na terra. E o próprio Deus está com os homens, no espírito dos homens. É assim que tem que ser pregado. Você tem que falar ao seu próximo que ele é mais que vencedor, porque o espírito dele já está salvo. Fale ao seu irmão: nós somos irmão em Cristo, em espírito. É assim. Tem que pregar que quando a pessoa morrer, o espírito, a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus. Tem que pregar que o juízo de Deus já ocorreu, que a parousia ou a parousia, a vinda em juízo do Filho do Homem já aconteceu. Tem que falar que nós já estamos reinando em vida. Quando você se entrega ao Espírito da graça, quando você confessa o Espírito da graça, quando você confessa o juízo de Deus,
a escatologia consumada, então você está demonstrando a Deus, você está fazendo confissões a Ele, que você crê em tudo que Jesus disse, que você crê no Espírito da graça que utilizou a boca de Paulo para trazer a revelação. É isso que tem que ser pregado nos dias de hoje. Não vamos ganhar pessoas, vamos ganhar almas para Jesus, vai ter o arrebatamento, Jesus ainda vai voltar, vamos montar uma seita para bebermos veneno que ninguém vai morrer, porque Jesus disse. Jesus não disse nada, isso foi acrescentado por homens. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer, continua no versículo 16, olha outro versículo aqui que desmente, que prova que isso daqui foi acrescentado. Versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ué, mas o ladrão da cruz não foi batizado, nem participou da Páscoa judaica, mas segundo Jesus, disse Jesus, hoje te digo que estará no paraíso. E aí, eu te pergunto, Cornélio não havia sido lavado na piscina, não havia sido lavado no Rio Jordão. Quando Pedro chegou lá, ele já havia sido batizado pelo Espírito Santo. Ele havia recebido o selo do Espírito Santo, porque Cornélio, o espírito dele, era um eleito. Aí depois disso que deram um banho nele, porque vai ver que Cornélio estava sujo, estava com caraca, estava sujo, então jogaram ele para dar um banho. Para isso que serve essa piscina, esses negócios aí, esses rituais de purificação. É por isso. Porque são seitas o que tem por aí. São seitas. Eles dizem que os pregadores da graça são hereges. Eles dizem que os pregadores da graça são endemoniados. Infelizmente, a graça estampa que o que tem por aí não são igrejas. O que tem por aí são seitas. Pregando, vivendo o que não existe. Pregando a lei de Moisés, coisas que Deus aboliu. O fim da lei foi Cristo. E eles estão por aí no engano. É isso que está acontecendo. Eles até têm boa vontade, mas a sua mente, a mente desses pregadores está engessada, está cauterizada, não entra mais nada. Estão doutrinados a escravizar pessoas, estão doutrinados a mentir às pessoas, aos seus fiéis. Então se dependesse do batismo para ser salvo, aquele ladrão não teria sido salvo. Não podemos esquecer que Jesus veio em carne apenas para os perdidos da casa de Israel. Sendo assim, estes escritos não se encaixam na vida dos gentios. O que está em Marcos são dois erros. Primeiro, que não está no códice mais antigo, do versículo 9 ao versículo 20 de Marcos 16. E o que acabamos de ler até agora foram ordenanças, foram mandamentos para o povo judeu, para os perdidos da casa de Israel. Porque nós que somos gentios, nós não temos lei. Deus não deu as leis a Moisés para os gentios. Aquelas leis foram dadas para o povo de Israel, para os israelitas, para o povo que havia sido tirado das garras de Faraó, da escravidão. Veja em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, que prova que Jesus de Nazaré não veio para o povo gentil, o qual nós fazemos parte. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, esses versículos que até agora nós lemos não se referem ao povo gentil. O batismo depois da cruz foi na morte de Jesus, não no Rio Jordão, numa piscina, numa lagoa, não, num copo jogado na cabeça, com água jogada na cabeça, não. Veja o que o apóstolo dos gentios disse em Romanos capítulo 6, versículo 3. Veja como é o batismo de todos os que nasceram depois da cruz. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus
fomos batizados na sua morte? Paulo fez uma pergunta. Ou vocês estão ignorando, vocês estão desfazendo que o batismo, porque Paulo foi preparado para pregar as boas novas, o evangelho da sã doutrina, ao povo gentil, aos estrangeiros, ao povo que não tinha lei, ao povo que antes de Jesus era tido como estrangeiros e forasteiros. Era pessoas sem Deus, sem lei, sem nada no mundo. Só o dormir e o acordar. Então, para os que nasceram depois, o batismo foi na cruz. Então não depende de nada. Isso daí que se dizem por aí são cerimônias, são rituais da lei de Moisés. São fábulas judaicas. São cerimoniais para prender as pessoas, para demonstrar que eles, os pregadores, estão em santidade, que eles são espirituais. Mas o que eles são, na verdade, são extremamente carnais. Extremamente carnais. É muito mais fácil uma pessoa que está com cigarro na boca, dizendo eu creio em Deus, uma pessoa que está com um gole de pinga na boca, bebendo e falando assim, eu creio em Deus, do que esses que se usam do terno e gravata, de anéis nos dedos, para dizer que só vai ser salvo se estiver batizado, se tiver cumprido a purificação, que foi a lei de Moisés. Porque aquele que ele está transgredindo a carne, porque a partir do momento que ele está usando de vício, que ele está bebendo, ele está dando vez à sua carne. Então ele está transgredindo a carne. Ele não está pecando, porque o pecar era a transgressão da lei. E não existe mais lei. Então o espírito dessa pessoa que confessa que Cristo ressuscitou, que confessa que ele é filho de Deus, estando fora desses lugares chamados igreja, esse daí é mais limpo, é mais puro do que um balabachúria, do que um que mente, do que o que fala que dízimo é dinheiro, nunca foi, daquele que fala que deve jejuar, daquele que busca Deus no monte, daquele que faz vigília, daquele que escraviza as pessoas com mentira, com engano, daqueles que ficam fazendo teatro, dizendo, é pombagira, tranca-rua, é nada, isso aí é o espírito do erro, o espírito do engano que está nesses lugares. Versículo 17, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Veja bem, em cima desse versículo são milhares de seitas criadas em cima desse versículo. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Como expulsar o que não existe, eu te pergunto? Expulsar quem? Jesus iria contradizer o pai dele? Jesus iria contradizer o Criador de todas as coisas? Como expulsar o que não existe? Quando Deus julgou Israel no ano 70, foi dado o fim aos profetas e ao espírito imundo. Veja, Zacarias, capítulo 13, versículo 2. Vamos ler. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Então, eles estão expulsando o quê? Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Mas está tirando o quê de dentro? Só se for piolho da cabeça, querendo tirar o espírito, o selo que Deus colocou dentro do eleito. Só se for isso que eles estão querendo tirar. Porque dali não sai nada. Meu amado, quem prostitui pratica a obra da carne, desejo da carne. Então, para esse balabachura que usa esse versículo, e estes sinais acompanharão aqueles que creem. Volto a frisar, nós estamos lendo versículos de Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9 ao 20, que foram acrescentados, conforme está no manuscrito do Sinaítico, Códice Sinaíticos. E fica provado que isso daqui não foi ordenança de Cristo. Não foi. Isso foi criado por Constantino, por copista da época, que foi colocado isso aqui. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, para que ainda depois de sua morte existissem demônios, como está escrito, então
aqui está contradizendo o que o pai dele falou através do profeta Zacarias. Está contradizendo. Porque diz que depois daqueles dias, o que significou depois daqueles dias, ou naquele dia? Zacarias 13:2, naquele dia diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Ué, eliminou o espírito imundo ou não? Eliminou os profetas ou os balabachura por aí estão corretos, dando suas profetadas, que não falam nada coisa com coisa? Esses espíritos imundos, que é a operação de erro que ainda existe por aí. Por quê? É enviado pelo próprio Deus. Porque eles creem, eles vivem, eles aceitam dele, é uma seita que vivem, que diz, vamos ver sexta da libertação, terça da cura e quarta da busca do Espírito Santo. Aí a pessoa não vai na quarta, ele perdeu o Espírito Santo. Aí ele vai para o inferno. Aí no domingo e volta é um rolo danado. Por quê? Porque é uma seita. Porque eles estão se utilizando de versículos que não foi dito por Jesus, foi acrescentado. Os profetas teve fim em Cristo. O espírito imundo que havia dentro de Jerusalém sobre a vida dos judeus, que está lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 28, perturbação de espírito, ali era uma maldição para a desobediência dos israelitas. Doenças, lepra, tumores. Então, quando Jesus veio fazer o quê? Veio fazer uma limpeza, veio deixar a casa varrida e ornamentada. Por isso que ele disse que quando ele usou uma parábola, e isso para essas seitas chamadas igreja, porque essas são seitas, eles se utilizam disso querendo dizer que existe seres espirituais do mal. Jesus disse, quando o espírito sai de uma vida, ele vai por desertos e não achando moradia, volta para sua casa e ali sai e volta com 7 pior. Só que Jesus disse, e isto acontecerá a esta geração perversa. Jesus estava usando uma parábola, uma figura de linguagem, uma fábula, uma historinha para dizer o que aconteceria em Jerusalém contra o povo de Israel, contra os israelitas. Ali foi uma forma figurada de falar. Não que um espírito estava saindo do homem e fosse lá no deserto de Saara, andasse, procurasse água e zanzava, fosse num baile funk, num forrozinho e depois voltaria ali e trazia mais 6 camaradinhas, pronto, aí a vida da pessoa. Não, aquilo era uma parábola dizendo os efeitos, a tragédia, as coisas espantosas que aconteceriam contra o povo de Israel dentro dos muros de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus disse em Mateus 23 que os daquela geração, judeus, fariseus, escribas, eles pagariam, a conta estava na vida deles desde a morte de Abel até Zacarias. Eles foram responsáveis. O juízo veio naquela época para julgar aquele povo, porque a conta eles que deveriam pagar, não o povo gentil. Então, quando veio o juízo de Deus, quando o templo ruiu, até os alicerces, foi incendiado, acabou-se o profeta, acabou-se o espírito imundo. E o que Paulo disse sobre o fim do diabo? Claro que o diabo aqui era a lei de Moisés, mas para a religião o diabo é um ser. E só se manifesta se um pastor colocar a mão na cabeça da vítima. Veja Hebreus 2,14. Eu te pergunto, o diabo foi destruído? O diabo não foi destruído. O diabo era a lei de Moisés. Era quem acusava. Era o acusador dos nossos irmãos eleitos, como está lá em Apocalipse capítulo 12, como está em João 5,45. Hebreus capítulo 2, 14 diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Foi destruído ou não foi destruído? A teologia diz que não foi destruído. O Balabachura diz que não foi destruído. O bispo fala que não foi destruído. Porque diz que lá na igreja dele tem unção e lá manifesta o diabo. Meu amado, o que manifesta lá é o espírito de engano, é a operação de erro.
Infelizmente, o paganismo está dentro das chamadas igrejas, que na verdade são seitas. E assim, tome mentira, enganos e aprisionamento com pavor e medo do tal do diabo. Claro que somente pode crer nesses feitos quem tem os olhos iluminados e a mente de Cristo. Quem pessoas carnais jamais acreditarão nessas coisas. A vida deles na carnalidade é crer que o batismo tem que tomar um banho. Crer que o corpo de Cristo não é a igreja em espírito. O corpo de Cristo é um pedaço de pão. Fazer o quê? Porque são carnais. Falarão novas línguas. Ou glossa. Aqui diz, em cima desse falarão novas línguas, é que existe os balabachuras, as vassouras que canta, a vassoura que anda. É assim, por quê? Porque está escrito falando. Só que as línguas, que se fosse mesmo esse versículo, que tivesse mesmo sido dito por Jesus, falarão novas línguas significa glossa, idioma. Não os balabachuri que tem por aí. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Versículo 20. Irmãos, não sejam meninos do entendimento. Assim está a religião hoje, assim está as seitas por aí, que acreditam que essas línguas que ninguém entende é língua de anjo. Versículo 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Olha por que tinha que ser idioma. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Versículo 21. Na lei está escrito, falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo falava vários idiomas. Então a língua ali que falava seria idiomas, uma nação falando com outra. Tanto que até o ano 70 se usava. Quando se reuniu lá Pedro e mais 120 pessoas, que Pedro e os outros começaram a falar das grandezas de Deus, eles falavam que no idioma, na língua nascente daquelas pessoas que estavam ali, pessoas de outro país, pessoas de outra região. Aí eles ficaram apavorados. Como que pode? Esses sendo judeus estão falando, são galileus falando da nossa língua. Sim, é idioma, nunca foi balabachura. Isso aí são seitas. Isso aí é porque eles falaram novas línguas e acreditam que é isso daí. É umas conversas, umas falas que não tem nem começo nem fim. Por falta de leituras, pesquisas e por serem escravos do sistema religioso, ficam reféns das pregações tendenciosas e enganosas de seus líderes. Que sentido teria para que Jesus mandasse pegar em serpentes, tomar veneno, como está descrito neste versículo? Versículo 18. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, esses ficarão curados. Assim nascem as seitas, travestidas de igreja, mas que na verdade são cópias fajutas de sinagogas. São templos gigantescos, suntuosos, confortáveis e uma falsa sensação de espiritualidade. Estes lugares se utilizam de todos os tipos de fraudes para arrancar dinheiro dos fiéis, para continuarem poderosos e afortunados. Mas é como Deus disse ao profeta Jeremias. Veja, Jeremias capítulo 5, versículo 30 ao 31. Versículo 30. Coisa espantosa e horrenda se fazem na terra. Versículo 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Graça e paz é assim que está. Como Deus disse, é esse engano, essa mentira que o povo gosta. Se foi útil esse vídeo, então dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.